Olá, meus amigos da MMA TV. Meu nome é Fernando Belato, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu escolhi falar então sobre um tema, e esse tema não podia ser diferente, as artes marciais. Escolhi falar um pouco de como eu percebo esse maravilhoso caminho das artes marciais, caminho que tantos de nós escolhemos aí como profissão ou mesmo como uma prática. Então, eu percebo a arte marcial da seguinte forma. Primeiramente, entendendo mesmo esse nome arte marcial, ele é uma tradução do Budô, como se fala no Japão, né? E esse Budô vem ser, então, um aperfeiçoamento do antigo Bushido, o código de ética dos samurais. Antigamente, tinham as guerras de campo, elas realmente existiam. Então, onde o Japão era dividido em diversos feudos, com os daimyos, com os líderes de terras, e onde tinham os clãs, onde os samurais serviam, faziam parte. Os samurais utilizavam então esse Bushido, esse código de ética, como um caminho até a seguir, né? E para até desenvolver internamente. Muitos caminhos baseados no Zen, no budismo. Só que quando o Japão, mais para frente, já no período Meiji, então veio a se unificar, ou seja, acabando então essa divisão das terras, dos feudos, acabando assim também com essa castas dos samurais, os japoneses não poderiam perder esse tesouro tão precioso, né, esse caminho de retidão, esse caminho de autoconhecimento tão valioso que era o Bushido. Porém, não teriam mais então essa necessidade dessa guerra fora, desse campo de batalha fora. Então, eles pegaram então esse Bushido e aperfeiçoaram para os tempos modernos como então o Budô. Lembrando que Bushi eram os guerreiros do caminho. Caminho no significado mesmo interno, de autoconhecimento. E já o moderno Budô, o Bu significa guerra e o Do caminho. Então uma tradução ao pé da letra mesmo de Budô seria o caminho da guerra. Só que eu percebo que as artes marciais modernas, então, por te levar a conhecer esse caminho interno, ela te leva então a reconhecer a sua guerra interna. Ou seja, para você reconhecendo essa guerra interna, você vai chegando aos poucos na paz interna. É um princípio dos polos yin e yang, como já dizia muito Lao Tse. Através do duro você conhece o mole, através do dia você conhece a noite, através do bom você conhece o mal, através do mal você conhece o bom e assim sucessivamente. Ou seja, para a gente atingir então o nosso estado de espírito equilibrado, a nossa paz interna, não adianta a gente fugir. Primeiramente nós devemos reconhecer então esse estado de guerra interno, essa guerra que vive dentro de nós internamente, dentro dessa dualidade. E como que eu percebo que isso é possível de acontecer durante o treino? Pelo menos é o que eu procuro trabalhar na academia aqui com os alunos. Durante a fase do treino mesmo, aqui no Jiu-Jitsu, por exemplo, que a gente chama de rola, eu considero essa parte, inclusive, muito similar ou se não uma metáfora perfeita do que acontece com a gente no nosso dia, quando a gente está caminhando e diversos estímulos externos vêm para tentar nos tirar, inclusive, o centro, nosso equilíbrio, muitas vezes conseguindo até nos desequilibrando. Então eu percebo que esse momento do treino, ele serve para te ensinar a cada vez estar mais equilibrado. Por exemplo, eu estou lutando com um amigo meu aqui no treino, de repente ele vem e passa a minha guarda. É óbvio que eu não gostaria que isso acontecesse, E aí, muitas vezes, eu percebo um gasto de energia muito grande, um desespero. Como eu não queria que isso acontecesse, então eu faço muita força, desespero, minha respiração fica fora de ritmo, ou seja, gasto muita energia nessa situação. Então eu percebo que dá para a gente procurar treinar de uma forma diferente, pelo menos tentar. A pessoa vem passar sua guarda, se ela efetivamente passa a guarda, ao invés de desesperar, aproveita esse momento e mantém o centro. Trabalhe uma meditação interna, mantenha o centro e ok, nada está acabado. Procuro sempre o que eu posso fazer a partir daqui.
Assim, ao invés de você então se desequilibrar, você vai estar treinando cada vez mais esse observador, esse estado de presença, né? E apenas observar. Isso não significa que você não deve fazer o que você precisa fazer. Você dá o seu melhor, você faz o seu melhor. Só que se de repente as coisas não acontecerem como você havia planejado, então você também treina o princípio da aceitação. Ok, então assim eu percebo que você vai mantendo o seu equilíbrio. A gente vai mantendo o equilíbrio, assim, aprendendo, inclusive durante o dia, quando acontece algo que pode nos tirar o equilíbrio, a gente ficar mais presente, tentando manter mais o centro e cada vez mais, até um dia a gente poder, quem sabe, atingir aí o equilíbrio total. Como diria Muriei Ueshiba, mestre do Aikido, vocês sabem porque eu nunca perco uma luta? Porque eu nunca luto. Ou seja, ele não estava realmente mais nesse espírito de guerra com nada. O princípio da aceitação o tempo inteiro acontecendo. Então, claro, um estado já bem evoluído, um ser muito evoluído, um mestre mesmo, mas eu percebo que esse é o caminho da arte marcial, não te levar para fora, e sim para dentro. Então, o que eu sentia de falar para vocês no dia de hoje é isso. Agradeço a oportunidade aqui, inclusive da MMA TV, por essa possibilidade de estar falando isso para vocês. Agradeço também a todos que assistem o canal e procuram sempre conhecer um pouco mais sobre o caminho das artes marciais. Continuem aí assistindo os vídeos. Até a próxima. Obrigado.